Jesus, por mais essa oportunidade. Deus, que essa noite, Jesus, nós possamos, meu Pai, ter um encontro verdadeiro contigo, Jesus. Que esse ano, Espírito Santo, de 2026 seja um ano, meu Pai, de renovo, um ano de transformação, Jesus, um ano de purificação. Que nós venhamos ser servos tementes ao Senhor, servos renovados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Jesus. Que o ano de 2025, meu Pai, tudo que passamos, Jesus, seja deixado para trás. Que hoje, Jesus, nós escolhemos servir ao Senhor, meu Pai, com toda a fidelidade, com todo o amor. E que toda a honra, Jesus, e glória seja dado ao Senhor, Jesus. Aleluias. Eu convido a todos hoje para adorarmos ao Senhor, juntos hoje exaltarmos o nome do Senhor. Faça desse momento para o Senhor como que fosse o único da sua vida. Aleluias. Não quero nada além de ti, és mais que tudo que sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Diga assim: agora eu sou teu, Jesus. Agora sou teu e tu és meu, és o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Oh, Jesus. Quero Jesus, quero Jesus. Diga: Nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. é só a tua presença, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado seja o Senhor. Mais do que a prata e o ouro, és o meu bem mais precioso. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Aleluia, Jesus. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Declare isso pro Senhor essa noite. Fala assim: eu quero Jesus. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Oh, Jesus. A tua presença é o suficiente, Jesus, para o teu povo, Espírito Santo. A tua presença é o suficiente, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és o nosso tudo, Jesus. Eu não quero ninguém mais. Fala para ele essa noite, igreja. Eu não quero Nada mais. Tu és, Jesus. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és, Jesus. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és, Jesus.
Tu és meu tudo, Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Aleluias. Eu não quero nada mais. Tu és Jesus. Tu és meu tudo. 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 Diga assim: eu quero. Quero Nós queremos a Ti, Jesus. Quero Jesus. Nada mais, nada mais satisfaz. nada mais satisfaz. Aleluia, Jesus. Salva nosso Deus com tuas palmas essa noite. Sim, Jesus, só a tua presença é o suficiente, Jesus. Espírito Santo, chegamos, meu Pai, diante do Senhor, Jesus, como publicano, Jesus, que chegou diante dos teus pés e falou: ser propício a mim, Jesus. Ah, Espírito Santo, tenha misericórdia, Jesus, da nossa vida, Jesus. Tenha misericórdia, Jesus. Nós sabemos que não somos dignos, Jesus, mas pela tua misericórdia o Senhor nos deu mais essa oportunidade de estarmos diante da tua casa, Jesus, diante da tua presença, Jesus. Estamos todos reunidos no mesmo lugar, meu Pai, buscando a tua presença, buscando, meu Pai, o teu refrigério, Jesus, buscando, meu Pai, a tua presença extraordinária, Espírito Santo. Que todos que colocou a planta dos pés essa noite aqui, Jesus, possa sentir o teu toque, Pai, possa sentir o teu abraço, possa sentir, meu Pai, um abraço de conforto, Jesus. Nos fortalece, Espírito Santo, para mais um ano, Jesus, para mais um ano, Jesus, de muita luta, muita conquista, Jesus, de muita almas ganhada para o teu reino, Espírito Santo. Mas que o Senhor venha levantar uma igreja temente, Jesus, uma igreja que ama, uma igreja que busca ao Senhor, Jesus. Nós queremos a Ti, nós queremos a Tua presença e nada mais, Jesus. Nós buscamos ser cheio do Senhor, nós buscamos, Jesus, ser cheio da Tua presença, Jesus querido. Oh, Espírito Santo, faça tudo novo, Jesus. Se for preciso, meu Pai, quebrar o teu vaso, Jesus, e fazer de acordo com a tua vontade, que assim seja. Mas que nós venhamos ser moldados de acordo com a tua vontade, Jesus. Nós queremos ser instrumento usado em tuas mãos, Jesus. Nos lança, Jesus, como uma lança, Jesus, para alcançar almas lá fora, almas que estão perdidas e distantes do Senhor, Jesus querido. Venha nos sustentar, meu Pai. Nos sustenta, Jesus, e nos capacita no momento do deserto. Nos dá força, Espírito Santo. Nos fortalece no nosso momento de fraqueza, Jesus. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um aqui presente, pelo Senhor ter trazido, meu Pai, filhos que te amam, filhos que buscam ao Senhor, Jesus. Ouça o clamor do teu povo, ouça o coração do teu povo, meu Pai, que clama a Ti essa noite, Jesus. Toda honra e toda glória seja dado a Ti. Nós entregamos o Senhor a nossa adoração. Graças eu te dou, Pai. Aleluias. pelo preço que pagou. Aleluia. Sacrifício de amor. Obrigado pelo seu sacrifício, Jesus. Que me comprou. Aleluias. Ungido do Oh, Jesus, Senhor. Tu és grandioso, Pai. Pelos cravos em tuas mãos. Obrigado pelo seu sacrifício, Pai. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração. Ele te dá perdão hoje, igreja. Me deu perdão. Ele nos deu o perdão e a oportunidade. Restaurou minha comunhão. Ei, Jesus, é só o Senhor que és digno, Jesus. Fala pra Ele essa noite, igreja. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar
elevo. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Oh, Jesus. Mas ressuscitou. O Senhor ressuscitou hoje, vivo o Senhor está, Jesus, aleluia. Salvos em tuas Oh, mãos. Jesus, foi por nós que o Senhor se entregou, Jesus. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Exalte ao Senhor essa noite, igreja. Lavou minha mente, Foi por mim e por você que Ele fez. coração, me deu perdão. Obrigado, Jesus. Restaurou minha comunhão. Tu és digno, Jesus. Fala pra Ele essa noite, igreja. Digno é o Senhor, Jesus. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Diga. Vou sempre te adorar. Fala, Senhor, eleve, Jesus. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Tu és santo, diga pra Ele. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, Jesus. Que toda honra e glória seja dado a Ti, Espírito Santo. Salta a com as tuas palmas. Só o Senhor merece, Jesus. Obrigado por tamanho sacrifício, ó Pai. Porque naquela via dolorosa, meu Pai, o Senhor foi humilhado, foi rejeitado, Jesus. Humilharam o Senhor, Jesus, cuspiram na Tua face, Jesus. E mesmo assim o Senhor não desistiu de uma nação que não merecia o perdão do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor foi lá pela Tua graça e pela Tua misericórdia e se entregou por uma nação, Jesus. Ele se entregou por mim e por você, igreja. Então não desperdice esse momento. Não desperdice esse momento com pensamentos distantes, mas foque o seu pensamento no Senhor. Porque talvez hoje tem muita gente lá fora que hoje não puderam ter essa mesma oportunidade que você está tendo, essa última chance que o Senhor está te dando. Tem muita gente lá fora que muitas vezes hoje não está tendo essa chance, e o Senhor te escolheu para estar adorando Ele hoje. Que você possa adorar Ele, exaltar o nome do Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então adore a Ele, exalte a Ele, se entregue verdadeiramente na presença. E que toda honra, Jesus, e glória essa noite seja dado a Ti. Estamos aqui por Ti, Jesus, estamos aqui por Tua causa. Aleluia, Jesus, nós Te amamos, nós Te adoramos. Aleluias. Glória a Deus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Estamos aqui por Ti, Jesus. Fala para Ele assim: eu quero estar, Jesus. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Jesus,
Se tiver que gritar por ti, Jesus, nós gritaremos. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar na tua presença, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar ao meu espírito, diga: assim eu farei. Peça para ele essa noite, fala assim, ó: me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glória a Deus. Santo e exaltado seja o Senhor Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Hoje Ele te dá a oportunidade de estar na presença dEle, viu, igreja? Fala pra Ele assim, ó: quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Pai, se tiver que gritar pelo Senhor, nós gritaremos, Pai, mas que seja para ti. Aleluia, Jesus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar na tua presença, se tiver que chorar, eu chorarei. Mas se tiver que humilhar ao meu espírito, diga: assim eu faço. Peça pra ele essa noite, igreja, fala assim, ó: me dá mais uma chance. Eu quero, Jesus, eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Fala pra ele: eu quero, Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Fala pra ele: eu quero nascer. Ei, Jesus, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Vou falar agora pra vocês. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consiga a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consiga a sua recompensa. E é ele, e é ele. Perdendo, tu és o dono, Jesus, dono dos meus dias. E é Ele, mais alto. E é por Ele
Tu és o dono, Jesus. Igreja. E Ele virá. E o governo. Aleluia. Salve ao nosso Deus com as tuas palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá tão bom o louvor que eu esqueci que eu tinha que subir para fazer o culto. Eu esqueci que eu tinha que subir. Amém? Mas a presença de Deus já está nesse lugar. Boa noite, a paz, né? Vocês estão bem? Descansaram? Comeram bastante? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Esse ano vai ser um ano de muitas bênçãos. Vai ser um ano em que a glória de Deus vai se manifestar em nossas vidas. Amém, igreja? Eu tenho a certeza disso. Eu quero cantar só mais um louvor com você. E em seguida, Deus vai trazer uma palavra ao nosso coração. E vai nos fortalecer em nome de Jesus. Mas nós vamos começar esse ano, esse primeiro culto, primeira Santa Ceia. Adore de todo o seu coração. Foi Jesus quem disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Ó, tem muita coisa para Deus acrescentar na sua vida esse ano. Mas Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar. Não busque as coisas, busque Ele agora. Busque a presença dEle. Glória a Deus. Eu sei que alguns talvez estão cansados. Alguns estão aqui e dizem assim: bispo, eu vim porque é Santa Ceia, eu vim pela misericórdia. Mas vai sair daqui renovado. Vai sair daqui avivado. Em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos e te exaltamos, Jesus. Glórias ao teu nome. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, mais que palavras, minha vida quero entregar. purifica o meu coração para entrar em sua presença, contemplar a tua beleza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. mais que palavras, minha vida quero entregar. purifica o meu coração para entrar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar a tua grandeza. Contemplar a tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave E o som agradável a ti. e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave a ti, Jesus, e um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. Te
adoramos, Jesus, e te exaltamos, Senhor. Bendizemos o seu nome, Jesus. Bom é estar neste lugar, Jesus. Bom é estar aqui nessa noite, Jesus, e poder te adorar. E poder contemplar, meu Deus, a tua face. E poder exaltar ao Senhor, Jesus. Hoje, Pai, nós estamos aqui para declarar que o Senhor é o primeiro em nossas vidas. Declara que Ele é o primeiro na sua vida, igreja. Ele quer ouvir de você. Diga: Jesus, eu estou aqui para declarar que Tu és o primeiro. Tu és a prioridade na minha vida, Jesus. Não há nada mais importante que o Senhor. Nós estamos aqui hoje, meu Deus, semelhantemente a Moisés, que em um certo momento disse: se a tua presença não vai conosco, não nos deixa sair deste lugar. Ainda, meu Deus, que o Senhor disse que um anjo iria com ele, que ele iria entrar na terra prometida, mas Moisés entendeu: eu não quero a bênção de Deus sem a presença. Eu quero a presença dele, que é muito mais valiosa que a bênção. Eu quero a presença dele, que é muito mais valiosa que a bênção. E se a presença dele está comigo, eu estou satisfeito. E se a presença dele está comigo, eu vou ser feliz onde eu estiver. E se a presença dele está comigo, eu serei bem sucedido. Então diga: Jesus, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, eu quero o teu Espírito, Jesus. Diga: eu quero a tua presença, eu quero o teu Espírito nessa noite. Busca Ele, igreja, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Só quero ver o Senhor. 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 O meu
os anjos clamam. Levanta as mãos, igreja. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Ele é santo pra sempre. O teu povo canta. Sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. E os anjos clamam. E os anjos clamam. Santo, toda a criação. Exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta. Sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás. Ele é santo pra sempre. Tu és santo, meu Pai. Tu és bendito, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso Deus. E nessa noite, meu Pai, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para bendizer o Teu santo nome, meu Pai, para Te exaltar e entregar a nossa vida em Tuas mãos, meu Pai. Nós entregamos o nosso coração a Ti, meu Pai, e pedimos que seja o Senhor em todo o tempo a cuidar de nós, a cuidar da nossa mente, do nosso coração. Meu Pai, há corações amargurados, há corações tristes, há pessoas, meu Pai, que neste momento clamam o Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, meu Pai. E nessa noite nós pedimos que seja o Senhor a cuidar de nós, a cuidar também, meu Pai, da nossa casa, dos nossos filhos, que a proteção do Senhor alcance, meu Pai, a cada filho, a cada filha, a cada parente dessa pessoa que nos ouve neste momento, essa pessoa que está aqui, meu Pai. Os nossos filhos são Teus, meu Pai, e nós necessitamos dos Teus cuidados, da Tua proteção sobre eles, meu Pai, da Tua proteção sobre os nossos filhos, meu Pai, da transformação dos nossos filhos, conversão, meu Pai, não permita nenhum mal tocar na alma dos nossos filhos, Pai. Nossos filhos são Teus. Toma a direção de toda a nossa parentela, meu Deus. Trabalha na vida dos nossos filhos, da nossa família. Trabalha na nossa casa, meu Senhor. Traga bênção sobre os casais, meu Senhor. Que cada casamento seja abençoado por Ti. Tudo confiamos em Tuas mãos nessa noite, meu Pai. Os medos, os anseios, os traumas, tudo entregamos em Tuas mãos, crendo, meu Pai, no mover do Senhor. Em uma resposta que o Senhor irá trazer, meu Pai, para essa pessoa que Te busca há tanto tempo, meu Pai. Ela necessita de uma resposta, que ela possa receber essa resposta que vem do alto, que vem dos céus, meu Deus. Nós entregamos tudo em Tuas mãos nessa noite e pedimos que seja o Senhor a falar conosco, que seja o Senhor em todo o tempo, meu Pai, a mudar a nossa mente, a transformar o nosso coração. Meu Pai, venha nos perdoar pelos muitos erros, pelas muitas falhas, meu Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos, pedimos a Tua misericórdia sobre nós, a Tua misericórdia sobre toda a Tua igreja, meu Pai. Nós pedimos que seja o Senhor em todo o tempo a falar, fala a cada coração, meu Pai, que a palavra venha dos céus ao encontro do nosso coração nessa noite, que o Teu nome em todo o tempo seja glorificado, exaltado,
Tudo confiamos a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E sairemos daqui hoje abençoados. Sairemos daqui hoje abençoados, igreja. Renovados. Você vai receber o óleo de unção, que os irmãos vão passar, os obreiros vão passar e vão te entregar. E você vai ungir as suas mãos. Você vai ungir o alto da sua cabeça. Você vai ungir os seus pés. E em nome de Jesus Cristo, Deus vivo a quem você veio buscar, Ele vai remover o peso, a opressão, as enfermidades, os males. Ele vai remover tudo que não presta. Unge a sua cabeça com este óleo de unção que você recebe aí. Unge também as suas mãos. E se assim você puder, também os seus pés. Senhor, a sua palavra diz: o Senhor nos cerca por trás e por diante, sobre nós põe a sua mão, Jesus. Cerca essa pessoa neste ano, Jesus. Protege esta pessoa neste ano, Jesus. Cobre essa pessoa com unção, com poder. Cobre essa pessoa com a tua unção e com o teu poder. Cobre essa pessoa com a tua unção e com o teu poder, com a tua proteção, Jesus. E mal nenhum toque este homem, mal nenhum toque esta mulher. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. E toda palavra contrária, meu Deus, seja quebrada. Toda obra maligna desfeita. Todo ataque de Satanás seja frustrado. Tudo que não presta vai embora. A igreja diga comigo em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga: unge as minhas mãos, Senhor. Pela fé, elas representem as mãos do Senhor. Mãos que curam, mãos que libertam, mãos que restauram, Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça, as duas mãos, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca essa pessoa. Essa pessoa pode ter chegado aqui sobrecarregada, Jesus. Essa pessoa pode ter chegado aqui cansada, Jesus. Essa pessoa pode ter chegado aqui hoje exausta espiritualmente ou fisicamente. Essa pessoa pode ter chegado aqui, Jesus, talvez amargurada, porque os dias têm sido maus, Senhor. Mas o teu poder toca essa pessoa agora para curar. O teu poder toca essa pessoa para libertar, e mal nenhum vai prevalecer. Toda obra maligna bate em retirada. Saia da vida dela, saia da vida deste homem, saia da vida desta mulher. A igreja diga comigo em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga: todo mal da minha vida. Diga: toda obra maligna, toda perturbação, todo medo, toda angústia, todo desespero, todo cansaço anormal. Diga em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Diga: sai, e sai, e sai em nome de Jesus. E que você seja abençoado, livre, restaurado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga glória a Deus, aplauda Jesus, porque Ele é digno, Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Podem acender as luzes, por favor. Quem se sente bem, cumprimente quem está ao seu lado com a paz do Senhor. Dá uma boa noite a essa pessoa. Vai ser noite de Deus falar conosco, de Deus nos abençoar. Em nome de Jesus. Tudo é perda. Vamos lá. Se eu não tenho a ti, já vai com o refrão, irmão, por favor. Se eu não tenho a ti, Não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. eu te levarei por onde eu for. Tua presença Tua presença é o que me basta. é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença Tua presença é o que me é basta. o que me basta. Quem sou eu? E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, Não tenho nada, nada eu serei sem ti. Senhor.
Só tua presença é o que. E eu te levarei por onde eu for. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. A presença de Deus está muito forte aqui hoje. Amém? A irmã vai dar um testemunho que era para ter contado antes. No último domingo do ano não contou? Era para contar na vigília, não contou? Vai contar no primeiro. Amém? Às vezes eu esqueço de colher testemunhos, mas sempre que você tiver uma vitória, uma bênção para contar, você fala. Amém, igreja? Você fala. Porque eu sei que a palavra nos alimenta, mas testemunho fortalece a fé também. Não é verdade? Testemunho fortalece a fé, nos encoraja. Amém? Cadê o microfone? Aqui, a irmã Paula. Paz do Senhor. A paz, igreja. Quer contar daí ou quer vir para cá? Não, estou aqui. Daí mesmo? Daqui mesmo. Pode falar igreja, então. há 3 meses atrás, eu e meu esposo, a gente deu um passo de fé, né? Onde a gente... Meu marido tinha uma sociedade de mais de 9 anos e a gente resolveu parar com essa sociedade e seguir um caminho nosso, onde eu e ele iria trabalhar junto. E assim, né, início de comércio não é fácil. E a gente realmente foi um passo de fé, assim, falou vamos e a gente foi. Sem capital de giro nem nada e acreditando que Deus ia agir naquele momento, porque ele permitiu a gente abrir aquela porta. Aí, quando acho que já tinha dado 1 mês e pouquinho, eu cheguei e falei, Isaac, você está dizimando? Ele, como? Se você que está cuidando do dinheiro, né? Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu também não. E aí eu fiquei pensativa e eu iniciei um propósito. Falei, Senhor, a partir de hoje, todo domingo a gente vai dizimar um valor para a igreja. E eu sei que o Senhor vai permitir, porque assim, hoje a gente, com 3 meses, a gente não sabe certo quanto que tira, né? Só que eu dei esse passo de fé. Falei com o Isaac falou, não, pode ser. E assim a gente fez. E assim, tem momentos mesmo sem salário para vocês, mesmo sem salário, você falou, vou dizimar na casa do Senhor. Isso. Determinei um valor e assim foi. Teve domingo que, como o pastor já disse aqui, teve domingo assim que eu falava, mas se eu der esse valor aqui, vai fazer falta. Aí eu falava, não, eu fiz um compromisso com Deus e eu vou fazer. E aí, às vezes, eu estava aqui, ele falava, você já fez? Aí eu falava, vou fazer. Aí ele falava, faz aí. É sempre um cobrando o outro. E assim foi. E não tem sido fácil esse passo que a gente deu, né? E aí, uma amiga minha chegou em mim e me fez uma proposta para fazer uma carta de crédito. Uma carta de crédito de imóvel. Irmãos, eu paguei uma parcela e eu fui contemplada. E assim, Deus me entregou 10 vezes mais do que aquele propósito que eu fiz com ele, naquele passo de fé. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, não deixem de dizimar, acreditem em Deus. Não é fácil, não é fácil, está sendo dias difíceis para nós, mas assim, a gente, graças a Deus, a gente sempre teve o bispo e a pastora, que naqueles momentos de desespero, eu sempre corro aqui, eu sempre venho, às vezes alguém passa e me vê, eu sempre venho, bispo, pastora, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. Eles vêm, oram pela gente, e isso fortalece a nossa fé e a gente continua. E assim, para mim foi o meu marido um dia até falou, que eu estava contando, ele falou assim, para de ficar contando as coisas para os outros. Aí eu falei, mas isso não é, eu não estou contando nada que vai acontecer, não é um plano. Isso foi a resposta de Deus, do nosso sacrifício, da nossa oração. Isso é um testemunho. Por que a igreja? Porque não tinha de onde sair esse valor. Como Deus já ouviu a gente em outros momentos, né? Mas realmente era um dinheiro assim que eu estava preocupada com o meu janeiro, com o meu aluguel, com a parcela desse empreendimento que a gente abriu. E Deus me entregou exatamente o valor que eu precisava. Você pode aplaudir a Jesus, igreja? Olha... E são pessoas que estão próximas de nós. E não nos olham com maus olhos. Porque a tendência das pessoas ficarem próximas e dizer assim, é homem de Deus nada. Isso não vale o que gato enterra. A tendência é essa. Desculpa falar assim. Eu esqueço de estar na internet agora. Mas a tendência de estar próximo é você, às vezes, achar desacreditar. Ao invés de acreditar mais, fazer o quê?
Desacreditar. Mas nunca cobrei nada deles. Eu até queria que você contasse aquela vez da geladeira lá. Você lembra da geladeira lá? Do valor da geladeira que você tem que gastar 8 mil, 11 mil, sei lá, com a geladeira. Ou o Isaac lembra, não sei se você lembra. Que foi uma vez que deixou de dizimar. Pode contar? Pode. Pode aí. É verdade, uma vez a gente deixou de dizimar e aí a geladeira, a gente tinha 2 geladeiras. Na verdade, a gente tinha 2, aí uma vez a gente mudou para essa casa, eu levei uma para casa da minha irmã, deixei uma e ainda doei uma para a igreja. Um dia queimou a geladeira, nós não tínhamos dizimado. Aí falei, Isaac, Quanto seria para comprar uma geladeira daquela de novo? Eram 7 mil a geladeira. E aí eu peguei e falei, o Isaac falou, usa a outra queimou também, irmão. Queimou as 2 geladeiras. Você acredita? Nós ficamos sem geladeira, e nós não tínhamos dizimado. Eu falei, ó, nós não dizimou, nós vamos gastar agora, ó, quantas vezes mais por causa desse dia? Nunca mais. Eu falei, vou deixar de dizimar. Eu lembro que, estou lembrando aqui da história, que chamaram alguém para olhar o concerto, ia ficar caro, comprar outro ia ficar caro. Aham. E aí, eu acho que no outro dia foi ele, falou, entrou um dinheiro, ele falou assim, eu vou dizimar. Aí em vez de consertar a geladeira, ele falou assim, eu vou dizimar. Vou Aí dizimar. ele dizimou. Aí eu liguei para o irmão até aqui da igreja, ele falou, eu não mexo com geladeira, mas eu conheço fulano, liga para ele. Eu liguei, o homem foi lá, acho que ficou 200 e pouco, né? Eu falei, tá vendo? Aí Deus ainda teve piedade de nós e falou, teve misericórdia e ficou mais barato para arrumar. Quem está entendendo, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Ó, eu sei que quem não quer acreditar, não vai acreditar de jeito. Não adianta. Se Deus descer e falar para ela, não vai, ela vai colocar 1000 desculpas para não dizimar. E assim, bispo, esse testemunho não é só meu. Essa minha amiga que me vendeu a carta de crédito, ela também é da igreja. Ela também Aproxime é mais o cristã. microfone um pouquinho só. Ela também é cristã, só que de outro ministério. E no dia que eu comprei, ela estava assim, desesperada. A filha dela tinha passado por uma cirurgia e ela estava sem vender. E aí ela falou, ai, amiga, eu preciso tanto vender porque eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, né? Que eles têm que abrir empresa, tudo para poder fazer a venda. E aí eu falei, amiga, faz um aí para mim. E aí eu fiz, né? E assim, ela está recente na Demicon. Ela tem 10 clientes. Então, assim, enquanto ela tem 10 cartas vendidas, lá tem vendedores que tem 1000, que tem 2000, que tem muitas cartas. E quem tem, não sei, às vezes aqui tem gente que tem carta, tem gente que paga e paga por investimento, mas nunca espera. Eu paguei uma parcela, que foi de entrada, e a próxima era para mim pagar agora, em janeiro. Então, assim, foi uma bênção para mim e para a vida dela. Porque, né, em 10 clientes, a dela ser contemplada uma carta, com uma parcela. Está vendo só? É Deus na sua vida. É Deus na vida dela. E é Deus mostrando. Pessoal, quando você dizime oferta, não é para mim. É para o Senhor. Diga agora a Deus. Você está vendo uma igreja dessa construída? Foi com o quê? Fala, gente. Agora nós vamos montar uma igreja na internet, porque está sendo transmitido os cultos. Vamos investir nisso. Diga agora a Deus. Vai ganhar mais almas. Se Deus nos permitir, vamos forrar essa igreja esse ano. Diga agora a Deus. Temos outros projetos que eu não posso falar aqui, porque eu já tive a experiência de falar um projeto nosso aqui e tem uma atrapalhação tão grande que tem coisa que você tem que guardar. Amém? Eu estou falando que já está sendo feito. Temos contas a pagar da igreja, mas mesmo sendo próximo nosso, eles têm lá uma empresa deles, uma oficina, né? Como é o nome mesmo? Mastertech. Já aproveita e já leva o carro lá também. Amém? Mas nunca chegamos para eles, nem agora e nem nunca, para pedir nada. Porque quando se faz as coisas, se faz para quem? Se Deus não mover seu coração, eu não vou fazer isso. E outras pessoas que eu estou próximo aqui. Diga agora a Deus. Uma coisa que ninguém vai poder falar, o bispo me ligou me pedindo dinheiro. O bispo me ligou me pedindo alguma coisa, me fez uma revelação, me pediu dinheiro. O bispo falou que teve um sonho ruim e me pediu dinheiro. Essas coisas você não vai ouvir, não. Porque você dizimar e ofertar, você tem que crer na palavra. Você não crê na palavra, não adianta. Por medo, Deus não quer. Diga agora a Deus. Forçado, Deus não quer. Ofertar e dizimar é honrar. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias do teu rebanho. Se encherão fartamente teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar. Isso aqui é o quê?
Você está honrando a Deus. Quem é dizimista e ofertante aqui? Te faz falta ou você é abençoado? Faz falta? Quem é abençoado? Glória a Deus. 2025 eu vi tanta gente abençoada aqui, tanta gente abençoada, e eu fico feliz. E eu quero que você tenha mais ainda. Em nome de Jesus Cristo, diga glória a Deus. Eu quero a sua família abençoada. Eu quero você com saúde. Eu quero você fortalecido espiritualmente. E esse ano nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Vamos marcar vários batismos esse ano. Vários encontros este ano. Minha esposa vai levantar um grupo de mulheres este ano. Esse mês. Já esse mês? Então minha esposa vai levantar um grupo de oração com mulheres. Um trabalho com mulheres ainda esse mês. Diga glória a Deus. Mulheres guerreiras vão se levantar aqui nesse lugar. E em nome de Jesus, o trabalho de Cristo através dessa igreja vai abalar o inferno. Amém, igreja? Glória a Deus. Então você está abençoado em nome de Jesus. Amém. E assim, igreja, o que eu tenho para dizer assim, a gente está enfrentando sim, eu acredito com muita gente, esse ano passado foi um ano desafiador, né? Mas assim, teve momentos em que eu falava, Senhor, por que comigo? Acho que eu já até falei isso aqui em outro testemunho. E outro dia eu me peguei pensando assim, eu falei, Senhor, como que eu sou ingrata, né? Porque assim, o Senhor já fez tanto e faz tanto, né, por mim, e eu estou aqui só perguntando por quê, porque em vez de estar agradecendo. Então é isso, igreja, às vezes a gente está passando por lutas, mas a gente não para pensar em tudo que Deus já fez e tem feito, né? Porque enquanto muitas pessoas às vezes não têm o que comer, não têm onde morar, a gente tem tudo isso, a gente tem a família, né, do lado. E assim, eu olhando, eu falei, Senhor, o Senhor já tem me dado tanto. E quantas vezes o Senhor, no momento que eu achava que não tinha mais para onde uma porta abriu, o Senhor veio e ainda teve misericórdia e abriu uma porta para mim. Pode aplaudir a Jesus. Que isso fortaleça a sua fé. Dona Neia, só vai contar a bênção hoje? Domingo que vem? Então tá bom, tem um testemunho forte da Dona Neia. Vou fazer assim agora, vou perguntar assim agora. Amém, igreja? Fica de pé, por favor. Que Deus abençoe vocês mais e mais. Vamos ofertar a casa do Senhor? Eu nem vou pregar sobre nada disso. Você já sabe. Você está semeando uma boa terra. Diga glória a Deus. Você está semeando uma boa terra. Vão ter domingos aqui que eu vou pedir para alguma missionária, algum obreiro pedir oferta aqui. Gente que está aqui servindo com a gente e ajuda a obra de Deus. Amém, igreja? Ajuda a obra de Deus. E tem visto Deus colocar a mão sobre a vida deles, e Deus vai colocar a mão sobre a sua vida também. E se eu já estou sendo fiel, bispo, e as coisas não estão acontecendo, tem um tempo de plantar e um tempo de colher. Quando vier a colheita, se prepara que vai transbordar na sua vida. Vai transbordar na sua vida. Quem precisa de envelope, passa aí entregando os envelopes para as pessoas. A irmã até doou uma mesa para a igreja, que eu acho que ela viu um culto que eu estava fazendo, minha camisa e a toalha da mesa estava igualzinho. Não foi? Fala a verdade. Aí a irmã doou uma mesa para a igreja, uma mesa bonita. Amém? Gostei muito. Glória a Deus. Levanta para o céu teu dízimo, tua oferta, teu propósito. Ou se você hoje não tem nada, levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus. Eu oro pedindo ao Senhor, na verdade agradecendo ao Senhor Jesus. É como disse aqui a irmã, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Não temos que reclamar o que não aconteceu, mas agradecer o que o Senhor já fez. E saber que neste ano o Senhor está cuidando de nós. Saber que neste ano o Senhor não vai nos desamparar. Que não vai faltar nada, porque o Senhor vai nos conduzir. O Senhor vai conduzir a tua vida, igreja. Vai abrir os céus sobre você, vai prosperar você. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Inclusive amanhã, estava fechado esses dias, mas amanhã eu vou comprar 30 cestas básicas. Como todos os meses nós fazemos, 30 cestas básicas, para que a gente possa doar para as pessoas que necessitam. Glória a Deus. Se você quiser fazer parte disso, você faça também. Deus vai te honrar, vai te abençoar. Pode vir aqui, traz sua oferta, seu dízimo, seu propósito. Tem plaquinha aqui
do QR Code, tem maquininha, tem QR Code ali também, se der certo, você já faz aí, ajuda a obra de Deus, seja fiel ao Senhor. Tens um lugar. Já podes morar em meu coração. Amém, pode se sentar. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Vocês estão felizes com Jesus? Ou não? Abra a sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 29. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, o irmão vai cantar um louvor. Eu já volto. Amém, pessoal? Não estranha não, você vai entender. Deixa ele cantar o louvor. Você abre a Bíblia em 2 Crônicas 29. Eu volto agorinha. Amém? Hoje Deus vai falar com você. Há muitos que esqueceram desse amor. Há muitos que deixaram essa luz. Há muitos que olharam para trás, desistiram de seguir o príncipe da paz. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Não posso me esquecer desse amor e nunca deixar essa luz. Olharei sempre para frente, seguirei firme o príncipe da paz. Amém? Tem alguma coisa errada aqui? Está errado? Você jura que está errado? Hã? Sério? Onde é que eu errei aqui? Aonde? Ixi, foi o primeiro, né? Então eu já volto. Continua, irmão. Não posso me esquecer desse amor e nunca deixar essa luz. Olharei sempre para frente, seguirei firme o príncipe da paz. Fique de pé com a sua Bíblia em mãos, por favor, e cante. Por isso me sustenta. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Diga: Senhor Jesus, me sustenta, me renova, fala comigo de maneira simples, poderosa. Alinha meu coração com o seu coração, em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu só fiz isso para que você, se você não lembrar de nada que eu preguei, você vai lembrar. O bispo entrou com a camisa desalinhada. E você vai entender que o começo importa. O começo importa. Onde é que eu errei?
no começo. No primeiro botão da camisa eu errei. E se a gente erra no começo, vai terminar como? A tendência é terminar o quê? A não ser que eu seja humilde o suficiente para voltar atrás. Diga agora a Deus. E consertar o que começou errado. Conserta o que começou errado. É início do ano, gente. E todos nós temos agora a oportunidade de começar diferente esse ano. De começar certo. De começar com as atitudes certas, os pensamentos certos. Nós não podemos deixar para depois isso, protelar. Não podemos protelar e dizer, não, no meio do ano eu corrijo isso, não, mês que vem eu... Não, começa agora. Você já tem que começar certo quando? Agora. E aqui está a história de um rei. Um homem que ele entendeu o que tinha que fazer e não ficou só no desejo, na vontade de fazer. Ele fez. A história não é novidade, a história todos nós conhecemos. Diga agora a Deus. É um homem que decidiu romper com uma semeadura ruim. É um homem que decidiu fazer diferente dos seus antepassados, que não ficou com aquela história de dizer eu sou assim porque meu pai foi assim. Não tem pessoas assim? Tem ou não tem? Elas agem errado e falam, não, eu sou assim porque meu pai é assim, eu sou assim porque minha mãe é assim, eu sou assim porque na infância eu vi isso dentro da minha casa. Aqui está um homem que viu muita coisa ruim dentro de casa. Aqui está um homem, o rei Ezequias, filho do rei Acais, viu muitas coisas ruins dentro de casa. Ele viu um pai desobediente a Deus, um pai desobediente a Deus, um pai que andou na contramão de Deus. Olha só, se você ler, eu ia ler o 29, deixa eu ler logo o 2 Crônicas 28, 19. Olha só. Porque o Senhor humilhou Judá por causa de Acais. Acais é o pai do rei Ezequias. Acais é o pai do rei Ezequias. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel. Porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todos se entregou à transgressão contra o... Então, olhe para mim, por favor, esse homem, esse rei Ezequias, ele tem um pai que se entregou à transgressão. Errar, todos erram. Pecar, todos, mas tem gente que se entrega e faz disso um estilo de vida. Tem gente que já não tem mais lugar de arrependimento para ela, porque ela já achou uma coisa normal, o estilo de vida que ela leva. Esse era o rei Acais. Quem está entendendo, igreja? Se entregou à transgressão e levou o povo a se entregar à transgressão. Então, é um homem que cresceu dentro de um lar desalinhado com Deus, mas que não repetiu as mesmas coisas. Porque nós somos seres que podemos escolher fazer diferente. Diga, eu posso escolher fazer diferente. Você não tem que fazer o que seu pai fez. Você não tem que fazer o que alguma outra pessoa que você tinha como referência fez de errado. Você não tem. Você tem a escolha de fazer o certo. Você não pode se esconder atrás disso. Eu não posso me esconder atrás disso e agir errado e dizer, não, eu sou assim porque eu passei isso na minha infância. Não. Claro que a infância é importante, tem coisas que traumatizam. Amém? Eu não estou minimizando isso. É claro que a infância importa e a forma como vivemos dentro de casa, elas às vezes deixam feridas, deixam marcas, sim ou não? Mas entenda também uma coisa, em Cristo Jesus você é nova criatura. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus você já está curado. Em Cristo Jesus você tem uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Mas é muito mais fácil se esconder atrás das coisas do que resolver mudar. E deixa eu te fazer uma pergunta, quem quer mudança em sua vida? Então mude sua forma de pensar também. Porque aqui você vai ler comigo, ainda em 2 Crônicas 28, 20, veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Eu vou explicar isso aqui. Porque Acais
tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei, da casa dos príncipes, e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não o ajudou. É um homem sem temor. Isso aqui é um homem sem? Não é um homem que honra a Deus, é um homem que tira da casa de Deus para fazer alianças em benefício próprio. Ele faz aliança com o rei da Síria, que era a nação mais potente da época. Ele não confia em Deus. Ele não confia em quem? É um homem carnal, é um homem ímpio, é um homem sem temor. E ele diz assim: eu vou dar uma desperta aqui, vou fazer uma aliança. Mas a Bíblia diz que isso não o ajudou, isso colocou ele em aperto. Então era um homem sem temor. Era um homem entregue à transgressão. Era um homem que fazia alianças erradas. Alianças. Eu já quero até começar falando para você, antes de falar de Ezequias, que as suas alianças importam. Amém. Suas amizades, pessoas que frequentam a sua casa importam. Pessoas que você dá intimidade, dá acesso, importa. Pessoas que estão sempre perto de você, importa. Eu falei de manhã, a mesma mensagem, a mesma palavra. Cadê o irmão? Estava aqui de manhã, não estava? Não falei isso? O irmão estava aqui de manhã, você mora aí, né? Então, é a mesma coisa. As suas alianças importam. Tem gente que te coloca em aperto. Tem gente que te ajuda. Você está perto de gente que está sempre te colocando em aperto, em confusão, em problema. Por que você está perto ainda da pessoa? Não é estou falando para você ficar inimigo, odiar, não é isso, mas você está sempre perto de quem te coloca em aperto, sempre perto de quem te coloca em problema. Que ao invés da sua vida fluir, ela anda para onde? Para trás. Em vez de dar paz para o seu casamento, traz confusão para o seu casamento. Ao invés de influenciar bem os seus filhos, influenciam de forma o quê? Errada, negativa. Ao invés de fazer a tua vida crescer, faz a tua vida andar para onde? Para trás. Mas eu sou cristão. Amar é uma coisa, ser permissivo é outra. Amém. Amar é uma coisa e ser permissivo é o quê? É outra. O Acais está sendo permissivo, tolerante com muitas coisas, fazendo alianças erradas. Vem o Ezequias, que é seu filho, e diz aqui, ó, 2 Crônicas 29, tinha Ezequias 25 anos de idade. Quantos anos? Mas olha a maturidade espiritual desse rei jovem, ou desse jovem rei. Maturidade espiritual, pessoal. Não é a idade que uma pessoa tem. A maturidade espiritual vem das escolhas que ela faz. Diga glória a Deus. Tem gente com muita idade fazendo coisa errada ou não tem? Tocando terror. E tem gente nova fazendo certo ou não tem? Por ter maturidade o quê? Espiritual. Por fazer as escolhas que agradam a quem? A Deus. Eu posso não saber tudo e Deus não me cobra que eu saiba tudo, mas o pouco que eu sei que é certo eu tenho que fazer. Tinha ele 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia ou Ábia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi. Nossa, mas o pai dele era Acais. Mas ele teve como referência espiritual Davi. O pai biológico dele, quem era? Acais. Mas ele teve como referência espiritual Davi. Eu não vou seguir a receita do meu pai, que se distanciou de Deus e acabou mal. Você sabe que o ser humano pode aprender por ouvir, sim ou não? Por observar. E o ser humano pode aprender na prática. Ou não aprender também. Porque tem gente que não quer aprender. Se não fosse assim, não estaria escrito. Tem um salmo que fala assim, ó, não sejais como o cavalo ou a mula. Olha só, você acha que eu sou duro? A palavra de Deus, ela é... Salmo, não sei se é 32:8, se é 8:32, eu não sei. 32:9. Errei por um. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são o quê? Dominados de outra sorte, não te obedecem. Mas antes disso aqui,
A palavra está dizendo, não sei se antes ou depois, que Deus quer instruir. O que Deus quer fazer? Deus não quer castigar, Deus não quer punir, Deus não quer que você sofra. Aqui, ó, 32:8. Instruir-te-ei, repete comigo, instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Quem lembra que eu falei na vigília dos 3 conselhos? É o que Deus faz. Deus não pode forçar ninguém a obedecê-lo. Ele aconselha, ele instrui. Diga glória a Deus. Mas tem gente que é o quê? Como um cavalo ou o quê? Uma mula. Empaca, não sai do lugar, desobediente, não faz. O Ezequias não é assim. O que o Ezequias é? Ele tem um exemplo ruim, mas ele toma como referência espiritual Davi. Quem foi Davi? O homem com coração segundo o coração de quem? De Deus. Um homem que errou muito. Davi foi um homem que errou, mas todas as vezes que errou, ele voltava para o Senhor. Todas as vezes que errou, ele admitia seus erros, ele se colocava debaixo da autoridade de Deus para dizer assim, eu vou mudar. Diga agora a Deus. A ponto de reconhecer o problema não são as pessoas, sou eu. Salmo 51:10, ele vai dizer assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração. Ou Davi não está errando e dizendo, ó Deus, eu errei por causa de fulano, eu errei por causa de ciclano, eu errei por causa de Beltrano. Davi não transfere responsabilidade. Amém? Você deve ficar muito atento com as pessoas que estão sempre transferindo o quê? Ela nunca assume seus erros. Elas transferem responsabilidade porque é confortável. É confortável errar e dizer a culpa é do Everton. Amém? Mesmo que não seja, mas eu me sinto confortável em dizer que a culpa é dele. É muito confortável errar e dizer a culpa é do João. Acertei seu nome hoje. A culpa é do João. Porque é muito mais confortável. Quem está entendendo, igreja? Eu vou me sentir muito melhor em que as pessoas me olhem como uma vítima. Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ao invés de dizer, não, eu fiz besteira. Porque meu coração não é bom. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que ele está dizendo. O Ezequias está seguindo o exemplo de Davi. A referência, quem é aqui? É Davi, é um adorador. A referência é um adorador. Não tenha como referência murmuradores. Não tenha como referência a gente que só reclama. Não tenha como referência um fofoqueiro. Não tenha como referência a gente que fica falando mal dos outros, que fica denegrindo a imagem dos outros. Não tenha como referência pessoas ruins. Tenha como referência os adoradores. Diga glória a Deus. Davi é um adorador. Davi é um homem que tudo que ele faz, ele está fazendo para a glória de quem? De Deus. Ele não está nem se importando se estão criticando ele está dançando, e a própria esposa dele está criticando, e ela criticou só no coração, né? Mas Davi disse assim, olha, você está me criticando porque eu estou dançando na presença de Deus, agora que eu vou dançar mais ainda. Você está me criticando por fazer algo para Deus, agora que eu vou fazer mais ainda para Deus. Eu não vou parar de adorar por causa da sua crítica. Diga glória a Deus. Eu não vou parar de servir por causa da sua crítica. Eu não vou parar de usar minha fé por causa da sua crítica. Quem está entendendo? Esse é a referência dele. Quem é a referência dele? É um homem que antes da sua morte, e todo homem, todo ser humano, ele pensa assim, eu vou construir algo, e quando eu morrer, eu vou deixar para quem? Fala, igreja. Para os meus filhos. Mas o Davi disse assim, ó, nos seus últimos dias, o ouro e a prata que eu tenho, eu vou deixar para a casa do Senhor. Ele está dizendo, meus filhos são importantes, mas meu Deus é mais. Eu não posso fazer porque Deus não me autorizou a construir um templo, mas o meu filho vai construir, tá bom, eu já vou deixar recurso para servir a Deus. Um homem desprendido, o que eu quero dizer para você é isso. Davi é um homem o quê? Tem riqueza, mas entende, a minha maior riqueza é Deus. Não é pecado ter riqueza. Pecado é você colocar a riqueza acima de Deus. Não é pecado você ter dinheiro. Pecado é colocar o dinheiro acima de Deus. A referência dele é Davi. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Perante quem? Porque
Nem todo mundo que faz as coisas certas perante os homens está fazendo certo perante quem? Perante Deus. Você sabia disso? Às vezes fazer certo diante dos homens é só um personagem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu até falei de manhã. Jesus, ele veio, ele corrige a forma de orar, corrige a forma de dar esmola. Você está entendendo a mensagem que eu estou falando ou não? Ou você perdeu? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Jesus vem e diz assim, ó, quando você orar, entra no teu quarto. Onde é que você tem que entrar? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto. Teu pai que está em secreto te recompensará. Ele não proíbe essa oração que a gente faz aqui, não. Ele não proíbe a oração que a gente faz em público, não. O que Jesus está falando? Ele está dizendo assim, olha, não tenta mostrar uma espiritualidade para as pessoas para receber elogio. É isso que ele está dizendo. Amém. Não tenta mostrar que você é espiritual, como diz um pastor aí, sendo que você não é. Não tenta mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. Está mostrando para as pessoas que você ora muito, mas teu coração é podre, é sujo, não perdoa, faz o mal para os outros, fala mal dos outros, faz inferno na vida dos outros. Só para receber like, só para receber curtida, só para receber visibilidade, para admiração. Quem está entendendo o que eu estou falando, igreja? Eu faço campanha de oração na internet, que não é pecado. Mas não é para ter visibilidade, é para fortalecer a fé de quem está junto comigo orando. Eu não posso estar com você todo dia. Então ele vai dizer assim, ó, tu porém quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Teu pai que vem em secreto vai fazer o quê? Ele está dizendo, olha, ao invés de você querer mostrar uma coisa que você não é, procura ter relacionamento comigo. Intimidade, diga agora a Deus. Relacionamento Quem aqui tem intimidade com a sua esposa? Ô, bispo errado, mas tem. Mas um momento de intimidade, é só para quebrar o gelo. Não quebrou não, o cara foi com raiva de mim. Mas um momento de intimidade, ele é algo que você não mostra para quem? Fala, igreja, porque não precisa. E nem quando acaba você sai contando. Eu, na verdade, pelo menos não deveria. O momento de intimidade com a sua esposa é você e ela, só diz respeito a vocês. 2, sua intimidade com Deus é você e quem? E Deus. Está dando para entender a palavra assim ou não, pessoal? Aqui é intimidade espiritual. Eu não tenho que tocar trombeta para as coisas que eu faço com quem? Com Deus. Então ele vai dizer assim, a outra parte da esmola. Tu, porém, quando deres esmola, cadê a outra parte? É a outra parte. Cadê, irmão? Mesmo versículo de manhã. Quem estava de manhã me ajudando? Quando, porém, deres esmola, fazer caridade, ajudar o próximo. Amém. Não toques trombeta diante de ti, como fazem o quê? Olha o que eu fiz. Olha como eu sou bom. Quando a gente fala aqui, por exemplo, tem que explicar tudo direitinho desenhado. Quando a gente fala, nós vamos comprar 30 cestas básicas, que fazemos isso, é o trabalho de vocês que fazem isso. É a igreja que está fazendo. Eu estou como pastor cuidando da igreja, porque o pastor só cuida da igreja e das ovelhas. Mas eu não posso fazer isso para autopromoção. Quem está entendendo, igreja? Para eu ser ovacionado, elogiado, para eu adquirir respeito. E ninguém que faz o bem para o outro tem que fazer isso. É tão feio, né? Quando alguém ajuda o outro e diz assim, rapaz, acabei de ajudar ali agora, se não fosse eu. Sim ou não? Faz e fica quieto. Faz porque Deus mandou e fica quietinho. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o quê? Mas, aos olhos dos homens, uma pessoa que faz muita esmola e divulga que fez e toca a trombeta, ela vai ser bem vista, sim ou não? Vai sim, ela vai. Ela vai ser bem vista. Também não estou aqui criticando alguém que faz uma campanha para ajudar alguém que necessita, porque tem influência. Você está entendendo, sim ou não? Isso aí não é errado. Eu estou falando da intenção. Do que a gente está falando aqui? Qual a intenção do que você está fazendo? É realmente ajudar ou tirar proveito disso para a sua visibilidade? Jesus está falando isso.
Então, nem sempre quando a gente está fazendo alguma coisa reta diante dos homens, nem sempre é reto diante do Senhor, no sentido da intenção. Quem está entendendo aqui agora? Quem entendeu agora? O que eu faço diante dos homens tem que ser reto, mas a minha intenção também tem que ser o quê? Reta. A minha intenção tem que ser correta. Vou fazer porque eu amo a Deus. De graça receber, de graça dai. Diga glória a Deus. Deus me abençoa tanto, por que eu não vou abençoar o outro? E se o outro não me agradecer, não tem problema. Eu estou fazendo porque Deus me abençoou e eu vou fazer. E se o outro não puder retribuir, não tem problema. Que Deus continue me abençoando. Para eu abençoar o outro. Diga glória a Deus. O Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa e fez o quê? E reparou, meu pai não adorou a Deus, eu vou fazer diferente. Meu pai não buscava a Deus, eu vou fazer diferente. Meu pai não tinha temor, eu vou fazer o quê? Diferente. Não se esconde atrás dessas coisas para fazer o que é errado, não. Porque você está tendo a oportunidade, o Ezequias entende isso, essa é a minha chance de fazer o certo. Não vou me esconder atrás de nada. Eu vou fazer o quê? O certo. Eu vou adorar a Deus. Eu vou servir a Deus. Eu vou ser fiel a Deus. Eu vou honrar a Deus. Deus vai ser primeiro para mim. O Ezequias entende, meu pai é um cara orgulhoso, é um cara egoísta, o ego inflado, preocupa só com ele. Eu não quero ser assim. Eu prefiro ser um rei servo. Diga glória a Deus. Eu prefiro ser um rei servo. Coloca no seu coração que esse ano Deus vai te abençoar muito. Mas quando Ele te abençoar, não deixa de servir a Ele. Quando Ele fizer algumas coisas chegar nas suas mãos, levante as suas mãos assim, ó, as duas, para receber o que vem de Deus, pela fé. Esse ano Deus vai fazer muitas bênçãos chegar nas suas mãos. Mas quando chegar, não deixa de servir a Deus, não. Não deixa de fazer o que é certo, não. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem recebe essa bênção em nome de Jesus? Pode baixar suas mãos. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Porque para aqueles que Deus escolheu, só vencem através de adoração, de comunhão. As suas vitórias estão no altar do Senhor. Olhe para mim, suas vitórias não estão na força do seu braço, suas vitórias estão no altar do Senhor. Suas vitórias estão nos seus joelhos dobrados. Suas vitórias não estão em murmurações, estão em lágrimas derramadas diante de Deus. Suas vitórias não estão em reclamações, não estão nos seus amigos, ainda que eles amem muito você e queiram muito te ajudar. Tem hora que é você e quem? E o seu melhor aliado tem que ser Ele. O seu melhor sócio tem que ser Deus. Você tem que estar casado com Deus esse ano. Você tem que estar aliançado com Deus esse ano. E Ezequias entende isso. E o Ezequias toma uma atitude. Isso aqui é uma decisão, isso aqui não é mágica. Isso aqui é o quê? É decisão. As pessoas, é muito mais fácil você dizer eu não consigo do que você se esforçar. Quem tem filho? Filho pequeno, que às vezes você manda fazer uma coisa, eu não consigo. Quem tem filho pequeno faz isso? Hã? E comigo isso não cola. Faz isso, mano, eu não consigo, você nem tentou ainda. Nunca chega. Eu não consigo. Você nem tentou. Tenta pelo menos, você é capaz sim. E Deus é esse tipo de pai que te encoraja. É o Deus que não aceita desculpa. Porque Ele deu a vida por você na cruz do Calvário. E Ele disse, o apóstolo Paulo disse assim, ó, que Ele é poderoso para nos socorrer. Estou tentando lembrar aqui a palavra. Que Ele é poderoso para nos socorrer nas nossas tentações. Amém, igreja? Ele foi tentado e não pecou, e Ele é poderoso para nos socorrer. Ele não está dizendo que é você que vai ter força para vencer as coisas, Ele está dizendo que Ele vai estar lá para te socorrer. Diga glória a Deus. Eu não posso pregar que você vai ser um super-homem, uma mulher maravilha.
Mas eu posso dizer para você que você tem um Deus que é mais que vencedor e faz você mais que vencedor. Enquanto para mim, irmão, me ajuda. Lê meu pensamento aí, porque eu estou tentando lembrar a palavra aqui, não estou conseguindo. Aquele que foi tentado em todas as coisas e não pecou. Tentado não só no sentido de ser tentado a cair em pecado, porque muitas das tentações às vezes são pressões. São o quê? São pressões para você desistir, para você largar a fé, para você abandonar Deus, para você sujar seu coração. Quem está entendendo, igreja? Tentação não é só pecado, não. É tudo aquilo que quer te afastar de quem? Tudo que quer te afastar de Deus. Pois naquilo que ele mesmo, Hebreus 2,18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado até Jesus, foi o quê? Ser tentado não é pecado. Até porque é a tentação que vai provar se você está firme mesmo. Amém. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso, diga assim, ele é poderoso, para socorrer os que são tentados. Então você está sendo tentado, está debaixo de pressão, para se afastar de Deus, para cair, fala, Deus me socorre, Jesus. Não é para você dizer, eu dou conta, eu sou o cara. É para você dizer, Jesus me socorre. Porque se o Senhor não me socorrer, eu vou cair, Jesus. É para fazer igual Pedro, que está andando sobre as águas e começa a reparar na força do vento. Você está entendendo, sim ou não? Nas ondas. Quando ele vê que ele está afundando, ele fala, Senhor, me socorre. E o que Jesus faz? Deixa ele se arrebentar? O que Jesus faz? Estende a mão. Você tem um Deus que está pronto para te estender a mão nesse ano. Nesse ano vai ter momento de fraqueza ou não vai? Claro. Claro que vai ter momento de fraqueza, mas Deus vai estar lá para te estender a mão para você. Vai ter momento de luta, sim ou não? Mas Deus vai estar lá para guerrear junto com você. E às vezes vai estar lá para guerrear as suas guerras. Coisa que você não pode vencer, Ele vai vencer por você. Diga glória a Deus. Só que o Ezequias toma essa decisão. Versículo 4, trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor. Hoje a casa do Senhor é seu coração. Ele mora aí dentro de você. Santifica seu coração. Já deu muita brecha para Satanás, muita legalidade, agora é hora de você só dar lugar para Deus. Santificai, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal. Fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. E desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor. E lhe voltaram o quê? Então vamos romper, resumindo aqui para a gente não se estender muito. Ele está dizendo para as pessoas, vamos romper com o passado. Levanta a sua mão assim, ó. Diga, eu vou romper com o passado. As atitudes erradas não vão mais fazer parte da minha vida. Olha para mim. Deus não está te condenando pelo passado não, tá? Já foi, vai ter como voltar atrás? Mas daqui para frente vamos acertar. Rompe com isso. Rompe com essas coisas. Não carrega mais isso na sua vida. Diga glória a Deus. Faz uma limpeza aí hoje. Hoje é dia de ceia. Vai ter uma limpeza aí dentro do seu coração. Na sua mente, na sua alma. Rompe com o passado. Não comete os mesmos erros, nem os seus próprios erros do passado. E nem de outras pessoas que você tinha como referência. Ó, eu e você não temos como mudar o passado, não. Mas o futuro a gente pode mudar. Diga assim, eu não posso mudar o passado. O futuro eu posso mudar. Pessoal, quem vive preso no passado nunca vai avançar. Quem fica só preso no passado, só contando as coisas ruins que aconteceram. Eu não estou dizendo, pessoal, não estou ignorando que isso doa em você. Eu não sou insensível, não, a esse ponto. Tem coisa que se você lembrar, vai doer mesmo. Mas se você ficar se enchendo de coisa do passado, você vai morrer na fé.
E Deus não quer que você morra na fé. Deus quer você avivado. Diga glória a Deus. Como é que Ele quer você? Avivado. Duas coisas que matam a pessoa espiritualmente: ficar lembrando do passado e ficar vendo notícia ruim. Não estou dizendo que você tem que ser desinformado. Mas tem gente que fica o tempo todo se alimentando de coisa o quê? Lembra que uma vez eu fiz, uma vez não, várias vezes eu preguei sobre a diferença, eu citei aqui a diferença de um urubu e um beija-flor. Quem lembra disso? Lembra não, pessoal? Quem lembra, pessoal? Me ajuda. E ambos às vezes estão sobrevoando o mesmo lugar. O beija-flor, o urubu, a ave de rapina, né? Está sobrevoando o mesmo, mas o que o urubu está sempre buscando no ambiente? Carniça, coisa podre, cadáver, coisa morta, fétida. E se você às vezes vê que tem gente assim perto de você, você fala: fulano, vamos mudar isso aí. Amém? Vamos mudar essa visão aí. Porque tem coisa ruim, mas também tem coisa boa. Eu não estou ignorando que tem a coisa ruim, mas também tem coisa. Aí você vai ver o beija-flor voando no mesmo ambiente, sim ou não? Sim ou não, igreja? O que o beija-flor está procurando? Ele está procurando uma florzinha cheirosa. É igual a irmã contando testemunho ali. Tem hora que se você for procurar motivo para reclamar, tem ou não tem? Aí ela falou assim: deixa eu lembrar que Deus já fez tanta coisa boa. Diga glória a Deus. E vamos agradecer pelas coisas boas. Mude sua visão. Esse ano vai ser um ano abençoado para você. Em nome de Jesus Cristo. Vamos terminar a mensagem aqui? Porque Ele faz uma limpeza, uma faxina. Às vezes você vai ter que colocar a mão nos seus olhos e falar: Jesus, me ensina a enxergar as coisas da forma certa. Diga glória a Deus. Me ensina a enxergar as pessoas da forma certa. Porque tem gente que às vezes tem alguém que está tentando te ajudar e você está enxergando como que a pessoa quer seu mal. Quem está entendendo, igreja? Que é a visão da pessoa. Jesus fala: se os teus olhos forem bons, Jesus fala, se os teus olhos forem, o teu corpo vai ser luz. Ele não está mandando você ser ingênuo. Ele está dizendo para você: saiba enxergar o que tem de bom. Diga glória a Deus. Não é ser ingênuo não, se tem coisa ruim, vem a coisa ruim e acabou. Mas ele diz: se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai ser luz. Diga glória a Deus. Tua vida vai ser iluminada. Diga glória a Deus. Mas se os teus olhos forem maus, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? É Jesus falando. Faz uma faxina. Fala: Deus, muda minha forma de olhar. Eu todo dia peço para Deus: Senhor, me ensina a olhar as pessoas como o Senhor olha. Enxergar como o Senhor enxerga. Tem gente que Deus me mostra muita coisa boa nessa pessoa. Tem gente que, infelizmente, eu tento, procuro. Amém? Amém? Eu ponho uma lupa, às vezes. E ainda tem gente que não dá. Mas a maioria das pessoas tem luz, tem ou não tem? Tem coisa boa. Faz uma faxina. E vamos terminar aqui, versículo 7. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram onde? Em cativeiro. Agora, pois, estou resolvido a fazer o quê? Aliança. Ele entende que uma aliança com Deus resolve. Hoje é dia de ceia. É dia de reconciliação com Deus. Eu também virei as costas para Deus, bispo, como esse povo aqui. Se você for ler o capítulo 28, você vai ver que houve um momento em que muitos dos filhos de Israel foram levados cativos, muitos morreram.
muito prejuízo familiar, financeiro, só porque uma pessoa se afastou de quem? De Deus. Mas aqui você está vendo um homem que entendeu como é que conserta as coisas. Como é que conserta as coisas? Reconciliando com Deus. E o que ele faz aqui? Estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Acabou. Ele está dizendo para nós aqui as coisas são diferentes. Deus nos escolheu para sermos servos, adoradores, para glorificar o Senhor. Diga glória a Deus. Queimar incenso, holocausto e adoração. A vida espiritual que estava desalinhada. Eu quero terminar a mensagem dizendo para você isso. Quem lembra da camisa ainda? Quem lembra? É muita coisa que eu falo, né? Mas quem lembra da camisa que estava desalinhada? Mas estava desalinhada porque o primeiro botão dela foi colocado como? Aí o Ezequias entende, vamos alinhar. Diga glória a Deus. Quando a gente alinha a vida espiritual, é só para você entender. Quem ainda está entendendo o que eu estou falando? Ou se perdeu? Quando a gente alinha a vida, as outras coisas vão se alinhar também. Vai vir proteção de Deus, sabedoria de Deus, proteção de Deus para você. Eu termino dizendo para você que esse rei, no decorrer do reinado dele, ele enfrentou um inimigo poderosíssimo, que era o rei da Síria. Um inimigo que aonde passava, devastava tudo. Ou seja, era um problema que ninguém vencia. Mas Deus deu vitória para Ezequias. Diga glória a Deus. Foi uma batalha que Ezequias nem precisou lutar, para você ter ideia. Porque ele já tinha feito uma aliança com Deus no início. Quem tem aliança com Deus não está livre de problema. Nesse ano vai ter problema ou não vai? Sim ou não? Vai ter inimigo se levantando ou não vai? Vai, mas vai ter Deus com você. Vai ter presença de Deus com você. E vai ter vitória garantida para você. Se você pegar Isaías 37, você vai ver que um anjo lutou por ele. Algo sobrenatural. É para você entender aqui, resumindo. Algo sobrenatural aconteceu nesse ano. Muita coisa sobrenatural vai acontecer na sua vida. Isaías 37, 36. Então saiu o anjo do Senhor, feriu no arraial dos assírios a 185.000. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Levanta a mão assim, ó. Vamos profetizar na nossa vida? Vamos ou não? Vamos fazer um ato profético aqui hoje? Sim ou não? Diga assim, em nome de Jesus. Nesse ano de 2026, eu vou viver coisas sobrenaturais, coisas que nem eu vou entender, mas eu vou viver para a glória de Deus. Aplauda Jesus por isso. Você vai viver. A coisa vai virar para você assim de uma forma extraordinária. E esse mesmo Ezequias enfrentou uma enfermidade. Ah, mas eu tenho aliança com Deus, por que essa doença? Eu não estou dizendo que você vai ficar doente, não. Eu estou dizendo que diversas coisas aconteceram a ele, mesmo ele tendo aliança com quem? Mesmo ele fazendo certo. Porque a gente tem isso na cabeça, de recompensas instantâneas. Mas agora que eu estou fazendo tudo certo, tinha que estar dando tudo certo imediatamente. Não, às vezes vão vir coisas para você ver o quão grande é o Deus que está na sua vida. E quanto vale a pena servi-lo. Veio enfermidade para Ezequias, naqueles dias adoeceu, Isaías 38, naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta, filho de Amós, e disse, Isaías, filho de Amós, e disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem está trazendo a sentença para ele não é um inimigo, é um profeta que é boca de Deus. Quem está entendendo, igreja? Mas ó a qualidade do Ezequias, ele não fala mal do profeta, amém? Vamos trazer uma linguagem de hoje. Nossa, ele não vai para a rede social detonar o profeta. Não é homem de Deus, não. Me amaldiçoou. Ele não interpreta errado, não. Ele vai para os pés do Senhor. Ele vira o rosto para a parede. Ele diz assim, Senhor, lembra-te que eu te servi com fidelidade, com interesse de coração. Senhor, lembra das sementes que eu lancei? Lembra, Senhor, que eu procurei fazer a sua
vontade, não está cobrando a Deus, mas ele sabe quanto Deus é fiel, quanto Deus é fiel. Lembra que eu te servi com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Aí Deus manda o mesmo profeta voltar e dizer para ele, ó, você não vai morrer mais não. Eu vou acrescentar 15 anos de vida para você. Ó, isso ainda é pouco, ele fala assim, isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, porque ó, eu vou fazer retroceder o relógio de Acais em 10 graus, vou fazer retroceder o tempo por causa de você. Ele manda o Ezequias fazer uma coisa meio inusitada, pega uma pasta de figo, coloca sobre as enfermidades. Diga glória a Deus. Ele fala assim, ó, o inimigo vai até vir contra você, mas pelo caminho por onde vier ele vai voltar. Ele não vai entrar nessa cidade. Olha o Ezequias vivendo coisa sobrenatural, mas tudo isso aí é resultado do início. Você quer viver coisa sobrenatural? Você quer viver coisas sobrenaturais esse ano, sim ou não? Começa certo. E permanece no certo. Esse que faria retroceder 10 graus a sombra da lançada pelo relógio declinante, pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol 10 graus e já que havia declinado. Deus faz umas promessas para ele, depois de um problemão desse, que Deus vê a reação desse homem e fala assim, rapaz, fica tranquilo, tu vai viver coisa sobrenatural. Quando vier o problema esse ano, não fica desesperado não, você já tem que entender, eu vou viver algo sobrenatural. Porque eu fiz uma aliança com quem? Fica de pé, por favor, vamos servir a ceia? Misericórdia. Gente, ora por mim esse ano. Ora para eu demorar menos esse culto. Eu não consigo entregar para você uma mensagem miojo. Amém? Eu não consigo. Eu quero que você saia daqui com a barriga cheia. Espiritualmente falando. Da presença e da palavra. Pai, nos prepara para essa ceia. Nos prepara para essa ceia, Jesus. Sabemos que não somos merecedores. Mas sabemos também que uma aliança contigo muda tudo, Jesus. E hoje é dia de renovar essa aliança. Hoje é dia de romper com o passado. Hoje é dia, Jesus, de colocarmos o Senhor como prioridade e dizer ao Senhor que a partir de hoje, Jesus, queremos estreitar o nosso relacionamento contigo. Assim como disse o rei Ezequias, estamos resolvidos a fazer uma aliança com o Senhor. E a igreja diga que assim seja. Diga glória a Deus. Senta só mais um instante para dar espaço para o obreiro passar. Eu sempre esqueço disso, né? Mas o obreiro vai passar, vai servir a ceia para você. Não coma nem beba ainda. Vamos adorar o nosso Deus. Pai, eu quero te amar, te tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. e não importa onde estiver, E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, aleluia. aleluia,
Aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, eu preciso. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Levante o pão, levante o cálice. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. A verdade de Jesus é que aquela cruz era para cada um de nós. Aqueles pregos, meu Deus, colocados em suas mãos eram para nós, Senhor. Mas graças nós te damos porque o Senhor um dia decidiu nos substituir naquela cruz. O Senhor decidiu pagar pelos nossos pecados. O Senhor decidiu nos comprar com o seu sangue. O Senhor decidiu, Jesus, nos comprar com teu sangue precioso, nos dar acesso ao Pai, nos dar a oportunidade, Jesus, de estar na eternidade contigo um dia. Muito obrigado porque o teu sangue apagou os nossos pecados. O teu sangue apagou os nossos pecados. Aquela cruz era para nós, Senhor, mas o teu sangue apagou os nossos pecados. Ali foi feita uma nova aliança, Jesus. E hoje, Senhor, nós queremos renovar essa aliança contigo, porque, como está escrito em sua palavra, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e, tendo dado graças, disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o sangue da nova aliança. Fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Aleluia, Jesus. Hoje nós podemos lembrar o que o Senhor fez. Hoje nós nos alegramos porque cremos que o Senhor está presente aqui. E nos alegramos mais ainda porque um dia o Senhor vai voltar, Jesus, e vai buscar os seus, e nós queremos ir contigo, Jesus. Aleluia, aleluia. Coma deste pão, beba deste cálice, igreja, e seja fortalecido pelo Senhor. Naquela via percorreu, rastro de sangue ele deixou por todo lado. No mesmo instante em que morreu, eu estava sendo por amor ressuscitado. A sua dor me trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, a sua ferida trouxe cura, e o seu desfazer me refaz. Tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcançar, e tudo isso eu sei, sofreu por mim. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor pro meu abraço,
seus pés pregados desataram os meus passos, e o seu silêncio pôs um cântico em meus lábios. Jesus, Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias Jesus, e glórias e glórias a Jesus. Adore a Ele, igreja. Adore a Ele que comprou você com o sangue precioso dEle, que te perdoou, que te lavou, que apagou o seu passado e te deu nova vida, aleluia. E hoje seu nome está escrito no livro da vida. Hoje você pode ter a certeza da sua salvação, aleluia. E no mesmo instante em que morreu, eu estava sendo por amor ressuscitado. A sua dor me trouxe alívio, a sua angústia trouxe paz, a sua ferida trouxe cura, e o seu desfazer me refaz. Tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcançar, e tudo isso eu sei, sofreu por mim. Levante as suas mãos e adore a Ele. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor pro meu abraço, seus pés pregados desataram os meus passos, e o seu silêncio pôs um cântico. Aleluia. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seus pés pregados, meu abraço, seus pés pregados desataram os meus passos, e o seu silêncio pôs um cântico em meus lábios. Jesus, Jesus, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és bendito, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso e nós te adoramos, Jesus. Sairemos daqui hoje com a certeza que a tua presença está em nossas vidas, que o Senhor está em nossas vidas, meu Deus, que a nossa aliança foi renovada, aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue, Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. vamos encerrar este culto adorando a Ele, cantando: bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, Os pecadores, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. então, igreja, cante o mais forte que você puder, cante. Alvo mais que a neve. Foi isso que Ele fez, Ele nos tornou. Alvo mais que a neve.
serei. Quer terminar? Alvo mais que a neve. 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 Se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, eu só te agradeço, Jesus. Diga: eu só te agradeço, Jesus, por essa oportunidade de começar este ano de 2026 na sua presença, com a minha aliança renovada com o Senhor. Diga que neste ano, em todo tempo, o Senhor me conduza a fazer o que é reto diante do Senhor, com a intenção correta, com o coração alinhado contigo. Diga: e eu sei que de tudo mais o Senhor irá cuidar. Agora, com as suas mãos levantadas, deixa eu profetizar sobre a sua vida nessa última oração. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Ele tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte, bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, abençoado você está. Na saída, o pessoal está vendendo ali um pastel. Deixa eu te explicar o porquê desse pastel. É um pastel muito bom, viu? Porque os irmãos, os jovens estão levantando um valor aí para pagar o aluguel da quadra de vôlei. Amém, pessoal? Para a gente ter um momento de lazer. Quem gosta de jogar um vôleizinho aí, né? Ou nem que seja ir lá só ficar olhando na torcida e tomar um... Dona Soninha joga vôlei. Tomar um tereré, conversar um pouquinho ali com os irmãos da igreja. Amém? Eu acredito que sexta-feira agora a gente já vai poder fazer isso. Amém? E daqui a uns dias, quem sabe, volta o futebol também, né? Porque crente pode se divertir um pouco ou não pode? Então, sexta-feira agora um vôleizinho. Aí o valor que eles estão levantando é justamente para isso, para pagar lá o valor da quadra, para não ficar pesado para ninguém. E todo mundo poder participar. Glória a Deus. Aí você chama seu filho que é jovem para estar lá. Minhas filhas vai só ficar brincando no parquinho lá, na areia, né? Nem tem parquinho. No Boca Juniors ali. Povo de Deus, faz assim, ó. Tchau. Deus te abençoe. Vai com Jesus de Nazaré. Você que veio pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se assim você quiser, eu estou aqui para orar por você.